Graça e paz a todos. Assistindo ao vídeo da Patrícia, do canal Restauração de Famílias, ela falando brilhantemente, como sempre, né, sobre pessoas que alegam que quem está na segunda aliança, terceira, quinta, décima, seja qual for, nem sempre é como a gente diz, como se nós disséssemos alguma coisa, né, é o que a Bíblia fala. Mas essa pessoa alegou que conhece muitas pessoas que já estão no segundo casamento, terceiro, 29º, seja quanto for, que vivem muito bem. Então, primeiro, para começar, se a pessoa já está na segunda aliança, terceira, quarta, então isso não é felicidade. Já começa tocando o pé na porta. Isso não é sinônimo de felicidade. Essa pessoa está faltando algo no coração dela. Tanto é que ela se divorcia, casa com outro. Se divorcia, casa com outro. Falta Deus. Essa é a grande verdade. Falta o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Fica sempre buscando a felicidade. Fica sempre buscando a paixão. Como alguns celebridades brasileiras aí, tanto a masculina como a feminina, que nós conhecemos, não vou citar nomes aqui, que já casaram mais de 10 vezes. Que suposta felicidade é essa, meus amados? Tô fora dessa felicidade. Mas vamos falar de Bíblia. O que interessa não é a minha opinião, não é a opinião da Patrícia, não é a opinião de nenhum teólogo, é o que a Bíblia diz, tá? Nós vamos ler todo o Salmo 73, que diz o seguinte, é muito melhor do que eu ficar aqui explicando. Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Já começa falando. Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Nós sabemos que Israel, Deus sempre levou provações ao seu povo. Nabucodonosor e tantos outros para provar o seu povo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Nós passamos por santificação aqui na terra, meus amados. Somos pecadores, fracos, frágeis, né? Como dizem aqui vulgarmente, falando aqui no Rio de Janeiro, nosso telhado é de vidro. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, a pessoa aqui está testemunhando que via os ímpios prosperarem. Pessoas estavam bem, aos nossos olhos, né? Sorrindo, tirando fotos no Instagram, fazendo viagens com o cônjuge para Paris, Natal, Lisboa. Então aqui o salmista está falando que ele via a prosperidade desses ímpios. Estavam enriquecendo. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, enquanto nós, os justos, passamos por diversas tribulações que o próprio Senhor falou, que é necessário que nós, os justos, os filhos de Deus, os seus eleitos, os seus escolhidos, passem por provações, por entristecimentos, para prová-los, para forjá-los. Assim como o fogo purifica o ouro, a prata, o crisol, a prata, assim os nossos sofrimentos nos levam até a glorificação. Porque senão nós vamos esquecer do Senhor. Se Deus nos der somente coisas boas, nós vamos esquecer dele. Continuando. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Quer dizer, esses ímpios estão prosperando. Estão ficando ricos. Vivem de paixões. Casam, se divorciam, casam com outro, estão sempre procurando a felicidade. Sempre uma pessoa nova. Tudo está indo bem com eles. Saúde. No íntimo deles, eles vão pensar o quê? Para que eu preciso de Deus? Ou então muitos deles vão à igreja, são até pastores ou teólogos, estão apenas num movimento mecânico, numa religiosidade, mas não são eleitos de Deus. Estão caminhando para o inferno. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações.
Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Está falando dos ímpios. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. São soberanos, eles acham que tudo está de acordo com o que eles querem. Lembram lá de Nabucodonosor? Que falou que tudo ele tinha conseguido era com a mão com a força dele, com o braço dele, com os cavalos de guerra deles, com os seus soldados dirigidos por ele, só por Nabucodonosor. E vocês sabem qual foi o final de Nabucodonosor. Por isso, versículo 10, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Então, o povo de Deus, vendo a prosperidade desses ímpios, a arrogância deles, pensavam, para que eu preciso de Deus? Passam a copiá-los, a imitar esses ímpios. É a famosa lepra que se alastra, é a famosa, é o pecado. Um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aí o justo está falando, poxa, eu mantenho a minha mente pura com o Senhor, caminhando com o Senhor, em santidade. Eu só recebo chicotada, eu não prospero, enquanto o ímpio não está nem aí para o Senhor e está sempre prosperando, cheio de saúde, eu com doenças, com chagas. Se eu tivesse dito, falarei com eles, como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então, a pessoa não estava conseguindo entender isso. Como pode que se nós quisermos andar de acordo com a vontade do Senhor, nós passamos por dilemas, por doenças, por sacrifícios, por necessidades financeiras, enquanto o ímpio não está nem aí para essas coisas, estão sempre melhorando, estão sempre felizes, estão sempre tirando fotos no Instagram, viajando com o seu segundo, terceiro, quarto, quinto cônjuge. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Ele entrou no santuário de Deus e viu qual é o destino daquele que tira foto no Instagram, que está viajando por um mundo, que está prosperando, que está com o corpo repleto de saúde. Ele viu o destino dos ímpios, aquele que está na segunda aliança, terceira aliança, que vive para as paixões, que já está no segundo, 10º casamento. Ele viu o destino desses ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. É Deus quem coloca esses ímpios nesse destino mesmo. É Deus. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Deus deixa eles prosperarem. Deus deixa com que eles venham a prosperar, venham a estar cheios de saúde, venham se casar pela segunda vez, serem felizes ali, a felicidade dos homens, não a de Deus, nesse casamento. Deus deixa porque eles são ímpios. Deus não vai tocar nele. Lembra lá, eu não me lembro qual é o versículo que diz, mas está lá. Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Deus não vai tocar nele. Muito pelo contrário. Vai deixar que ele fique nesse terreno escorregadio para cair na ruína. Como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional, porque ele estava olhando como os ímpios prosperavam, e ele colocou em dúvida, será que vale a pena ser justo? Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Eu acho que em Provérbios que diz que cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos.
esse versículo é para os justos, é para os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, e não para os ímpios. Versículo 25. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Mas tem muitos que preferem estar junto ao ímpio, na segunda aliança, e não diante de Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que te abandonam, sem dúvida perecerão. Vocês, amados, que estão dando ouvidos, dando visão ao que esses ímpios estão prosperando, que estão na segunda aliança, vocês que dizem que eles estão felizes, isso é palavra de vocês, tá? Então, só estou aqui atestando o que vocês falaram no canal da Patrícia. Vocês que dizem que os ímpios estão prosperando, ó, o que te abandonam, sem dúvida perecerão. Vocês estão abandonando a Deus, estão dando atenção às coisas do mundo, ao que vocês estão vendo. Vocês vão perecer junto com esses ímpios, tá? Tu destróis todos os infiéis. Vocês que estão olhando para esses ímpios e dizendo que eles são felizes, vocês serão destruídos junto com esses infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, mesmo diante dos dilemas, dos entristecimentos, das provações. É melhor estar com Deus do que estar com esses ímpios. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Pronto. Amados, a gente lendo isso aqui, isso não quer dizer que nós estamos atestando que os nossos cônjuges são ímpios. Eles, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz que se o descrente quiser se apartar, que se apartem. Então, eles são realmente descrentes. Mas vocês não estão intercedendo por eles? Vocês não vão deixar, não vão permitir que eles fiquem nos braços dos ímpios. Vocês vão proclamar, vocês vão interceder pela alma deles, para que Deus coloque neles o Espírito Santo. E eles voltem assim como foi o filho pródigo. Mas essas pessoas que estão dando ouvidos, olhos à prosperidade desses ímpios que estão na segunda aliança, vocês vão perecer junto com eles. E no livro de Lucas, Lucas 16, versículo 19, diz o seguinte: o rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Olha, o rico vivia bem, prosperando. De repente já estava na segunda aliança, não sabe? A gente pode conjecturar aqui que sim, né? Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. É o que muitos estão fazendo aqui, falando no canal da Patrícia. Estão ansiando em praticar as mesmas mais obras da segunda aliança, porque eles estão felizes. Até os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha, aquele que sofria, aquele que era justo diante de Deus, que passava por entristecimentos, que não prosperava, esse foi junto com Abraão quando morreu. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado o rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: pai Abraão. Ao religioso: pai. Ele era um religioso. Ele se achava digno da salvação. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta de dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então esse religioso rico, que vivia uma religiosidade, que provavelmente tinha segunda esposa, a gente pode conjecturar, não está dizendo isso, mas vivia na prosperidade e achava que estava adorando a Deus, vivia na religiosidade, ele foi para o Hades. Mas Lázaro, aquele sofredor, estava com Abraão. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Rico, lembre-se da sua vida,
Você estava na segunda aliança, numa terceira, quarta. Você estava prosperando, cheio de saúde. Enquanto Lázaro, enquanto aquele que vive como um justo, que clama dia e noite pela volta do seu cônjuge, que está sendo humilhado, chamado de traído, tenha vergonha nessa cara. Deus quer te ver sorridente, quer te ver feliz, procure outro cônjuge. Esse continua perseverando diante do Senhor. Esse, o justo, está com Abraão. Mas você, o rico, que foi para a segunda aliança, ou você, o rico, que estava prosperando, você está no Hades, tá? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento, rico. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, olha o que o rico respondeu. Então te suplico, pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Lázaro estava preocupado com... O rico estava preocupado com seus irmãos. Abraão respondeu, isso é tormento, tá? Você está no lugar, preocupado com seus entes queridos, isso é tormento, tá? Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Hoje vocês têm o quê, meus amados? Vocês têm a Bíblia Sagrada. É só vocês estudarem. A Bíblia, que é a palavra de Deus, quando vocês abrem a Bíblia, é Deus falando com vocês. Vocês que ouçam o que Deus está falando, e não que os seus olhos estão vendo por aí. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se vocês não ouvem a Bíblia, o que a Bíblia diz, tá? Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4, pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, sentindo como estamos nos ouvidos, juntarão mestres para os seus próprios deleites, querendo ouvir apenas aquilo que agrada, que a segunda aliança é abençoada. Se vocês não ouvem 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados, isso não tem como a gente se equivocar. No livro de Colossenses, agora para terminar. Colossenses, deixa eu ver se eu separei aqui para vocês. Colossenses, vamos lá. 3, do versículo 1 em diante. Vamos até o 10, vamos ver. Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Vocês que estão procurando as coisas que são de baixo, do que vocês estão vendo, que é a segunda aliança, eles estão vivendo felizes. Vocês estão procurando as coisas de baixo. Então vocês não ressuscitaram com Cristo. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha aí, vocês que estão prestando atenção nos ímpios. Vocês são ímpios. Vocês também são ímpios, tá? Vocês não estão prestando atenção nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês que prestam atenção nas coisas do alto, vocês morreram para o pecado. Mas esses que estão falando que vê felicidade nesses ímpios, eles estão mortos em suas transgressões. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, que é o quê? É o sexo antes do casamento. Imoralidade sexual, que é o sexo com animais. Que é o sexo com parentes próximos. Imoralidade sexual, que é quando você está casado e se deita com outra pessoa, é adultério. Quando você se divorcia e se casa com outro, também é adultério. Tudo isso é uma imoralidade sexual. Impureza, paixão, desejos maus, a ganância, tudo isso é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Indignação. Vocês que estão indignados aí, dizendo, olha só, como lá em Salmo 73. Vocês estão falando que a Bíblia diz que nós
se nós nos casarmos depois do divórcio, mesmo a gente sendo largado ou traído, que nós temos que continuar perseverando e clamando pelo cônjuge que é um descrente que traiu. Eu não acredito nisso, porque eu vejo um monte de pessoas que estão na segunda aliança, quarta, quinta, seja qual for, que está vivendo muito bem. Isso vocês estão indignados. E indignação é coisa de quem não é de Deus, como está dizendo aqui. Mas agora abandone todas essas coisas, inclusive a indignação. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amados, vocês me perdoem assim o meu jeito de falar? É porque eu fico perplexo que pessoas que não estudem a Bíblia, pessoas que não estudam, entram no canal da irmã para perturbar aqueles que estão caminhando com o Senhor. Vocês não são bem-vindos. Irmã, me desculpe, eu não estou falando nem do teu canal, né, que eu não tenho esse direito, mas vocês não são bem-vindos no meu canal para poder tumultuar. Vocês têm que entender uma coisa. Querem andar de acordo com o Senhor? Não creio no que eu estou falando. Não creio no que vocês estão vendo. Mas abram a Bíblia e vão estudar. É ela que é o manual do justo. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.